Voltamos ao ZX Spectrum e hoje o programa é feito em torno das pessoas da comunidade que não deixaram morrer este mítico computador. Este é o Retro Gamers. Sejam bem-vindos ao Retro Gamers. Uma lenda nunca morre e é isso que tem acontecido com o ZX Spectrum em Portugal. Já aqui falámos de jogos e até já visitámos o Lua de ZX, o Museu de Cantanhede. Hoje damos rosto no Retro Gamers a algumas pessoas que diariamente mantêm a lenda viva, os jogos preservados e até produzem conteúdos novos. Começamos já com o André Leão, que é, entre muitas outras coisas, responsável pelo Planeta Sinclair, um site agregador de conteúdos de ZX Spectrum. Olá André, bem-vindo ao Retro Gamers. É um prazer estar aqui contigo hoje. Diz-me uma coisa, como é que começou a tua ligação a este hardware mítico para todos os portugueses, diria assim? Olha, começou há quase 40 anos, em 82, 83, o meu primo e o pai dele foram à Inglaterra e trouxeram um 16K. Para velhinho. Na altura ainda nem sequer estava cá a vender em Portugal. E trouxeram um jogo que foi o Football Manager, em que somos o treinador da equipa. Eu não percebia nada daquilo, mas olhava e ficava completamente abismado. Aquela caixinha mágica, tudo a funcionar. Na altura não havia nada parecido, portanto, ganhei logo o gosto pelos computadores, pelos jogos. A partir daí fui conhecendo outros jogos que o meu primo me ia trazendo. Mesmo só jogando nas férias no computador dele, e depois em 85 a minha prenda de antes foi um Timex do 2048, que ainda hoje tenho, em caixa. Ainda tens o mesmo Timex? Tenho o mesmo Timex, preservado em estado mint. E com alguns jogos míticos, como o Alien 8, o Fórmula 1, o Frankie Goes to Hollywood. A partir daí, pronto, entrei no mundo da informática, depois comprava as revistas. Na altura, as revistas portuguesas era a Mini Micro, era o Super. Ou seja, desde então que nunca te desligaste basicamente do universo? Desliguei. A partir de 89 desliguei-me e depois em 2002, 2003 por acaso fui à internet e vi que ainda havia comunidade. Havia comunidade. Encontrei um site que era o World of Spectrum e comecei, então vamos lá recuperar os jogos. O que é nosso? Na altura a dinâmica ainda não era muito grande, mas entretanto, a partir de 2013, 2014, criou-se uma dinâmica enorme à volta do Spectrum, cada vez mais jogos. Neste momento estamos a ter cerca de 250 jogos por ano, feitos, que é perto daquilo que havia na época dourada do Spectrum nos anos 80, e vi que que estava a pulsar muito forte a continuação deste legado, digamos assim. Diz-me uma coisa, tu criaste o Planeta Sinclair, provavelmente um dos sites mais importantes para a comunidade portuguesa a nível de Spectrum, e de onde é que veio a ideia e qual é o papel disto no universo dos vídeos? Obviamente que isto tomou umas proporções que eu não estava à espera. Eu começou apenas com uma página para eu escrever um pouco, eu gosto de escrever sobre a análise dos jogos. Entramos rapidamente na parte das novidades e depois houve pessoas que de várias áreas, como o Pedro, o Filipe, o Rui e o Mário, que conseguimos criar ali uma comunidade que abrangemos muitas áreas e que entramos numa parte muito importante, que é a parte da preservação. Tenho aqui alguns exemplos. Eu sei que trouxeste aqui algumas coisas bem importantes para... O que é que eu estou a fazer? Portanto, eu estou a pegar nas cassetes antigas, que, espantos ou não, elas têm um período de vida maior que os CDs. Portanto, a maior parte das cassetes que eu pego, mesmo com 40 anos ou quase, continuam legíveis. Portanto, eu pego, transformo aquilo num formato digital e depois disponibilizo pela comunidade. Portanto, olha, posso dar aqui exemplos de algumas pérolas. Por exemplo, estas duas cassetes que estão aqui são as primeiras cassetes os primeiros lançamentos comerciais que foram feitos em Portugal, neste caso não são jogos, são programas. Isso é de que ano? Isto é de 82. 82. De março e abril de 82. Aliás, inclusive temos aqui, e eu posso mostrar, a carta com a venda dos direitos de autor. Onde isto sim é um momento de história mesmo.
Por exemplo, esta aqui que ainda não apareceu no Planeta Sinclair é um programa utilitário de desenho feito por um anónimo, portanto isto é quase, nós abrimos e vemos que isto é tudo muito artesanal. Mas os lançamentos portugueses, a maior parte era assim, portanto tínhamos 2 ou 3 editoras como a Store ou como a Timex que realmente tinham uma capa mais profissional, tinham um produto que fazia lembrar os produtos que eram vendidos no mercado britânico. Mas o mais normal era isto assim, portanto, e estamos a conseguir recuperar programas, por exemplo, posso falar, olha, lembro, não sei se viste, conhece o Play for Peace? Sim. Pronto. O Play for Peace foi um programa que foi apresentado pelo Paulo Dimas no final dos anos 80 e que andou perdido durante muitos e muitos anos. Já o conseguimos recuperar. Temos a questão, por exemplo, do Corrida de Caracóis, do compositor Pedro Osório. Mais um jogo, este é um jogo que ele fez para os filhos, que esteve perdido durante mais de 30 anos e conseguimos recuperá-lo recentemente. Ou seja, a ideia mesmo é trazer tudo o que saiu do Spectrum durante estes anos todos para as novas pessoas poderem usufruir sem ter as cassetes, sem ter o hardware original. Exatamente, nós transformamos em ficheiro digital. Depois temos coisas que nem nunca saíram, por exemplo, e tenho como sorte, eu a certa altura comprei o espólio do cientista português, do Eurico da Fonseca, e no meio das cassetes dele vem um programa feito por ele, o astronauta, que ninguém conhecia e que nunca saiu. Incrível, não é? Ou então, por exemplo, do outro dia fui ter com um programador que tinha um jogo antigo que tinha feito para vender à Codemasters, depois acabou por não sair, ia entregar o espólio ao museu do Spectrum, do meu amigo João Ramos, não é? Com quem nós colaboramos sempre, a cassete passou antes por mim e estava lá o jogo que eles criaram, um jogo com uma qualidade que merecia realmente ser vendido, comercializado. Exatamente, principalmente da altura. E falaste agora aqui de um ponto importante, que é o museu e o João. Eu sei que vocês têm agora um evento que vai ser anual, exatamente para dar exposição, basicamente, a estes jogos novos. Queres falar um pouco sobre isso? Sim. Nós, isto é quase, vai ser uma marca, o GOTY, portanto, Game of the Year. Todos os anos, aliás, nós já fazíamos no Planeta Sinclair, só que uma coisa em tamanho pequeno, que era, então vamos lá escolher os melhores jogos do ano. Agora vamos fazer, até foi o ideólogo do evento, foi o Mário, que vamos lá fazer algo parecido com os Oscars e no fundo com aquilo que fazemos no Yandex, na competição russa, onde eu também sou júri, vamos fazer algo em grande. Então, vamos escolher várias categorias de técnicas e de tipo de jogo, e além do jogo do ano, vamos alinhá-los como se fosse os Oscars, e depois vamos entregar prémios. Portanto, este ano, obviamente que tem que ser online, não há devido à pandemia, não há hipótese. Mas a ideia é, nos próximos anos, fazermos mesmo no museu um evento em grande. A nuance aqui é que não sou eu que vou escolher, os melhores jogos. Ou melhor, eu também faço parte. É um júri composto por pessoas das principais páginas de referência do Spectrum a nível mundial. Portanto, temos russo, temos ingleses, temos espanhóis, temos programadores. Por exemplo, o Borrocop, e é outra das cassetes que eu quero mostrar. O Borrocop era um programador da Toposoft, e deu-me os jogos dele para nós traduzirmos para português. Estamos a lançá-los todos com capas portuguesas, com a tradução para português. Além disso, ele fez o favor de ser um dos elementos do júri que avalia. Eu aconselho toda a gente a ver o programa e, acima de tudo, se puderem jogar o Reckless André, em que podem jogar aqui com o André. Obrigado, André, pela tua presença aqui no programa, foi espetacular. Obrigado. Estou certo que nos vamos cruzar muitas vezes aqui no Retro Gamers, até porque tu és uma das figuras mais importantes do Spectrum em Portugal. Seguimos agora com mais 2 membros da comunidade de ZX Spectrum. Eles mesmos se apresentam e mostram o que fazem. Meu nome é Jaime Grilo, tenho 49 anos e um dos meus passatempos é a criação de jogos para o ZX Spectrum. O ZX Spectrum fez parte da minha adolescência, nos anos 80, princípios de 90. Inicialmente eu jogava na casa dos meus amigos, nos ZX Spectrum deles. Depois adquiri um Timex Computer 2048, a versão portuguesa do ZX Spectrum. E joguei ao longo desse tempo vários jogos, como por exemplo o Target Renegade, que é um dos meus preferidos, o Saboteur, o Jetpack, o Chucky Egg, o famoso jogo dos patinhos,
que os meus filhos, quando eram pequeninos, gostavam de jogar. Enfim, há milhares de jogos para o Spectrum que hoje em dia se podem encontrar na internet, em formato digital, e que correm no emulador. Atualmente, ainda se fazem muitos jogos para o ZX Spectrum, por carolice, por nostalgia, etc. Os chamados Homebrew. No meu caso, podem encontrar os jogos que eu crio na página JG-Spectrum e aí descarregá-los gratuitamente. Aquilo que eu tenho mais a acrescentar é que, apesar de ter gráficos limitados, o ZX Spectrum tem uma jogabilidade que permite que, ainda hoje em dia, cative muita gente. Ora viva, o meu nome é Ricardo Vicente, sou fundador do grupo de Facebook ZX Spectrum Direto da Arrecadação. A minha exposição ao ZX Spectrum começou no final dos anos 80. Eu tive o privilégio de ter aulas de informática ainda em criança, aulas em que aprendíamos pequenas rotinas de programação, basicamente em BASIC, essencialmente. Até porque grande parte dos jogos e do software que havia na altura tinha que ser digitado e programado e inserido dentro do ordenador, neste caso do ZX Spectrum. E na altura o facto de nós conseguirmos ver o que nós programamos na tela era de facto uma sensação incrível, isto para vos enquadrar. A nível de jogos, o meu jogo favorito creio que seja o Fórmula 1 da CRL. Isto porquê? Porque juntava imensa gente lá em casa, amigos, e era um jogo bastante competitivo, permitia vários jogadores, múltiplos jogadores, e era uma maneira saudável de conviver, e foi uma forma também de, numa altura em que não havia nem redes sociais nem tão pouco internet, era uma maneira também, uma forma de aproximar as pessoas. Uma das riquezas dos jogos ZX Spectrum dos anos 80 e 90, para além de nos divertirem, eram as capas das cassetes. Não havia loja que não gostasse de ter a sua própria capa, e o próximo convidado é o Vasco Gonçalves, que 30 anos depois está a reunir isto tudo. Bem-vindo, Vasco, aqui ao Retro Gamers. Obrigado, Marco, pelo convite. Espetacular este trabalho que tu estás aqui a fazer, reunir capas. Como é que isto surge? Como é que surge de jogar no ZX Spectrum, ou ter um ZX Spectrum, a colecionar capas e a tornar isto, aliás, não deixar que isto no esquecimento? Olha, em 2015 fui à Feira da Ladra. Ok. E não é que eu me deparei com material de informática do Spectrum à venda lá. Eu já tinha se livrado do Spectrum há muitos anos atrás. Quando passei para o PC, eu vendi-o, como muita gente, para tentar ter mais uns trocozinhos para comprar o PC. Mas deu-me uma nostalgia ver aquilo ali à venda. Eu acho que o Spectrum é daquelas coisas que tu não consegues livrar dentro. Tu não consegues. Está cá no ADN. Exatamente. Portanto, deu-me ali uma forte nostalgia que eu tive que pesquisar na net. Tanto que encontrei depois no Facebook o grupo ZX Direto da Arrecadação e percebi que afinal havia mais uns malucos como eu, ativos, a falar. Não estava sozinho. E então comecei depois a adquirir as cassetes. Comecei por fazer coleção de jogos originais, mas comecei a perceber que a nossa riqueza, aquilo que nos identificava enquanto portugueses, era a pirataria e eram as capas específicas das lojas. E que ninguém estava a preservar isso. E então achei que se calhar era interessante começar a preservar, começar a catalogar o que é que corresponde a cada loja, as capas, porque nem todas as capas têm a morada e o nome da loja. Exatamente. Que obriga a um trabalho de arqueologia e de ajuda da comunidade, e quero agradecer aqui à comunidade pela ajuda que têm dado, para tentar identificar e arranjar capas e por aí fora. Ou seja, tu estás a dizer que cada loja, basicamente, que vendia ou revendia os jogos do Spectrum, aliás, era uma revenda, porque aquilo vinha de algum lado e depois era distribuído. Havia lojas que gravavam mesmo, portanto, arranjavam os masters, que eram as copas originais de Inglaterra, e depois tinham uns duplicadorzinhos de uma para duas ou de uma para uma, e iam fazendo as cópias lá ilegalmente. Legal. E iam vendendo. Agora, havia outras tipo lojas de fotografia, de eletrónica, papelarias, tabacarias, isto encontrava-se em todo lado, que não tinham essa capacidade e revendiam de outras lojas, por isso é que há capas iguais que se encontram em várias lojas. E outras não, outras eram específicas mesmo da loja. Eu sei que tens aqui uma capa que tem um selo do Continente. Para quem não está a par, basicamente isto era tudo pirataria. Isto não é, o que nós hoje é quase como copiar um jogo de forma... Aliás, era copiar um jogo de forma ilegal, sendo que em Portugal não havia lei da pirataria. Como é que uma coisa pirata chega a uma grande superfície como o Continente? Como o Continente.
que vendeu em Lisboa e no Porto, que eram as duas grandes continentes que existiam. Isso a dar os méritos à Hello Games, que conseguiu furar e chegar lá e vender-se normalmente, como se ia comprar um livro ou um vinil de música ou um CD na altura. Qual é a importância para ti deste trabalho de reunir as capas? O porquê? Porquê é que isto acontece? Isto tem a ver com também a arte gráfica identificativa e no fundo, fazer um roadmap, digamos, das lojas pelas localidades e pelas cidades, porque... não sei se sabes, mas o João Diogo Ramos, que é do museu, convidou para passar lá até exposto estas Ele tem uma parede, exatamente. Que grande parte só é a minha contribuição, porque ele viu, e agradeço o convite que ele fez, de expor lá, e ele percebeu que tinha interesse. Tu tens aqui uma data de capas diferentes. Se tivesses aí de realçar assim, algumas assim, importantes para Portugal, o que é que... Aliás, para ti são todas importantes, não é? Mas... Há umas mais engraçadas do que outras. Há umas muito básicas e simples, só tem o nome, praticamente. Não davam-se muito ao trabalho de se esforçar e tinha custos também. Mas há outras que realmente havia aqui um trabalho gráfico já a tirar o chapéu. Olha, eu destacava aqui duas do Porto. Há aqui uma do Dallas, do Centro Comercial Dallas, que é muito conhecido lá no Porto. Portanto, eu já consegui catalogar 6 lojas diferentes lá. Do mesmo centro comercial? Do mesmo centro comercial, portanto, competiam todas umas com as outras. Mas acho piada ao humor que tem. Neste caso aqui, o rato Mica ia cortar o cabo do monitor. Exatamente. Mas depois na Maia temos aqui uma outra, que é a Masters, que era um outro centro comercial, em que a namorada está na cama à espera do namorado, está ali viciado nos jogos. Isso acontece hoje ainda. O tempo passa, mas os vícios são os mesmos. Eu sei que havia malta que crecava algumas cassetes que não davam para copiar para depois revender às lojas. É verdade. Como é que isto acontecia? Informações que a gente vai depois investigando e falando com a malta. Era a malta que sabia um pouco mais de programação, não é? E conseguia cracar os jogos. E depois, porque havia certos jogos originais que tinham proteção, nem todos. Alguns tinham proteção. E então eles conseguiam quebrar essa proteção. Chegavam à loja, diziam, olha, está aqui este jogo, que é a última moda e tal, por 5 contos e tal, vocês querem, mas é exclusivo. É só para vocês. E depois iam à loja ao lado, olha, isto é só para vocês. E então acabavam por vender o mesmo jogo cracado. E portanto era assim, muitas vezes começava a pirataria. Esses jogos estavam protegidos. Era uma malta nova, mas recebia de programação e quebrava. Ou seja, eles ganhavam dinheiro, a loja ganhava dinheiro, toda a gente ganhava dinheiro. Menos quem fazia os jogos. Eu vou pedir ao pessoal que nos está a assistir para, caso tenham cassetes, para digitalizarem, usarem os contactos dele, para lhe mandarem e para continuarmos a fazer crescer esta tua coleção e também isto é um trabalho para toda a gente. Muito obrigado pela tua presença aqui, foi espetacular e continua. Aí em casa, toca a pegar nessas capas de cassetes clássicas, fotografar ou digitalizar e enviar ao Vasco para que a recolha cresça ainda mais. Seguimos agora com mais 2 membros da comunidade e, mais uma vez, eles mesmos se apresentam. Sou Filipe Veiga, tenho 42 anos, pertenço à Spectro Team do Planeta Sinclair e estou envolvido em vários projetos como a revista Spectro e a Bitnamic, uma publisher de jogos retro. Tive o meu GC Spectrum em finais dos anos 80 e foi por causa deste computador que ganhei o gosto pela programação e mais tarde segui a carreira de engenharia informática. Eu tenho muitos jogos favoritos, mas destaco o Thanatos, um jogo de ação-aventura no qual controlamos um dragão que tem que resgatar uma princesa, enfrentando soldados, cavaleiros e outras criaturas fantásticas, com o seu bafo de fogo e atirando pedras enquanto voa. Foi um jogo marcante do GC Spectrum, com um scroll horizontal, enormes sprites animados para os jogos da época e uma história inédita em que o dragão é o protagonista. Sou o Luís Rato, tenho 43 anos, sou provavelmente um dos maiores colecionadores mundiais em Portugal, pelo que sei sou o maior colecionador português de software de ZX Spectrum. Provavelmente já vou com uma coleção de 7.500 títulos originais. O meu pai era muito ligado à tecnologia e em 82 ele trouxe para casa um 48K de teclas de borracha. Eu não percebia nada daquilo, como é lógico, tinha 5 anos. Mas observava muito o meu pai a programar e às vezes ele até próprio me punha a fazer alguns desenhos em BASIC, com a ajuda dele lá conseguia fazer qualquer coisa. Aí por volta de 85, que na altura a malta brincava mais na rua, não é? E os meus amigos mais velhos consegui perceber que havia qualquer coisa que se conseguia fazer com o Spectrum, com os Timex,
e houve um deles que me falou no Bomb Jack. Eu vim com a cassete de Bomb Jack a correr para casa, com o comando do load aspas, lá corri aquilo, consegui carregar o jogo, pronto, e a partir daí a minha vida transformou-se, foi uma opção brutal. Eu vivi toda a geração do comercial, vá lá, do ZX Spectrum, até mais ou menos desde 85 até, no meu caso, até 93. Corria meio mundo atrás de jogos, amigos, lojas, porque vendia esses jogos em todo lado. Eu comprava jogos nos quiosques, nos cafés, portanto andava sempre nessa vida. Mostro-vos aqui, Myth, uma das grandes aventuras. Provavelmente será uma das melhores aventuras alguma vez feitas no ZX Spectrum. Existem hoje jogos ZX Spectrum mais atuais de aventura melhores do que este. Como colecionador que sou, obviamente, também tenho uma versão lançada no Reino Unido pela Kix, em cassete mais simples, a outra em caixa de cartão, da System 3. Também uma versão espanhola da MCM, portanto, esta aqui lançada aqui no nosso país vizinho. E uma mais invulgar que eu consegui adquirir, dos poucos lançamentos originais feitos, vá lá se podemos chamar originais, na Rússia, uma versão russa de uma compilação que traz aqui o Myth também, uma imagem mais arcaica. E é um pouco isto, portanto, é a minha paixão e é aquilo que me traz aqui hoje. Obrigado pelo vosso convite, antes de mais. No universo da comunidade ZX Spectrum em Portugal, o próximo convidado tem um pé no passado e outro no presente. Por um lado mantém o retroarquivo e por outro produz música para jogos atuais. Pedro, bem-vindo ao Retro Gamers. Obrigado, é um prazer estar aqui. Como é que tu começaste a produzir música para consolas? Para consolas, para jogos, digamos assim. Bom, na verdade a música sempre esteve comigo e sempre gostei de tocar, só que não conseguia, não me revia na maneira como o ensino musical na música em geral, não é? Como o ensino musical era feito nas escolas. E então, com o tempo, eu comprei um teclado e aprendi a tocar sozinho. Sozinho? Então foste autodidata? Sim, autodidata. E com os anos fui ganhando alguma experiência e quando senti que já tinha alguma qualidade, então decidi ir ao Lisboa Games Week. Exatamente por isso é que eu estava a falar das consolas, porque eu sei que tu inicialmente não começaste no Spectrum, começaste a tentar produzir para jogos no geral, não é? Jogos assim mais modernos. E pronto, e essa história do Lisboa Games Week é importante porque eu queria fazer música para jogos. Pronto, tive uma grande ligação aos jogos desde criança e então fui à zona dos jogos portugueses e fui falar com cada um dos criadores. Todos eles? Pronto, pelo menos com o que eu os consegui encontrar na altura. Mostrei-lhes o meu portfólio, pedi-lhes opinião, eles deram-me algum feedback e um desses criadores, por acaso, gostou tanto da minha música que depois acabou por ser o meu primeiro cliente. E pronto, esse foi o Massive Galaxy, uma aventura gráfica que ainda está em desenvolvimento, mas pronto, foi esse o meu primeiro grande trabalho. Depois, infelizmente, eu tentei procurar outros trabalhos, mas a coisa estava tudo muito parada, é uma área muito complicada, muito competitiva. Mas tentaste também lá fora ou só te focaste em Portugal? Eu também tentei lá fora, mas não tinha contactos, era muito complicado. Por isso é que, aproveitando que eu já há muitos anos que estou ligado à história de videojogos, gosto de investigar, de pesquisar e já fazia parte do Planeta Sinclair e também de escrever para a revista Spectrum, Jogos 80. E foi através dessa comunidade e dos amigos que fiz aí que depois surgiu o convite para fazer a primeira música para um jogo de ZX Spectrum. Qual foi o primeiro jogo que fizeste? Foi o Varina, que saiu com a nossa cover tape na segunda revista Spectrum. Espetacular. E diz-me uma coisa, tu desde então já lançaste alguns jogos que tenham saído mesmo em cassete já? Quantos jogos é que já fizeste e quais é que tens a destacar? Eu não sei, neste momento dos jogos lançados acho que estou já perto dos 20. Dos 20. Mas nem todos os jogos chegam mesmo à cassete. É que nós normalmente lançamos os jogos gratuitamente na internet e depois costuma aparecer o dono de uma editora que, se vir que o jogo tem qualidade suficiente, nos convida para fazermos a tal edição em cassete. Ok. E pronto, e devo já dizer que aqui em Portugal a comunidade é bastante pequena, portanto tenho feito mais trabalho lá por fora e as editoras que nos contactam também normalmente são sempre britânicas. Ok, e diz-me uma coisa, tu a nível de criar música, há uma diferença muito grande em criar uma música sem qualquer tipo de restrição para um computador como o ZX Spectrum. Eu sei que a maior parte dos criadores usam um programa chamado Arcade Game Designer e esse programa tem as limitações. E qual é a diferença a nível de limitações de criar isto para uma música normal? Bem, é que num jogo moderno nós podemos usar uma infinidade de instrumentos, de efeitos e tudo e mais alguma coisa. E o Spectrum tem só 3 canais de som, canal esquerdo, central e direito,
e nós temos que concentrar uma música muito complexa com vários instrumentos naquelas 3 canais. Portanto, acabamos por ter que usar todos os espaços disponíveis que temos na música para levar todos os elementos. E tu até tens uma limitação a nível de tamanho do fecheiro final. Sim, pois, por causa também deste arcade design e também de como os jogos são construídos, existem grandes limitações a nível de tamanho. Portanto, por vezes nós temos que cortar recursos para conseguir pôr a música toda, ou então temos que cortar a música a meio para conseguir ter os níveis todos que planeámos. É sempre complicado esta gestão. E vocês nunca fizeram, por exemplo, lançam o jogo e depois lançam a música à parte completa com isso tudo? Como Bom, tipo uma versão limitada, digamos assim? Isso era muito giro, é uma ideia que fica para um dia. Eu para já vou lançando as músicas em formato digital, mas pronto, quem sabe. Já estou aqui a dar ideias para rentabilizar. E como é que é o teu processo criativo? Como é que tu olhas para um jogo e dizes, ok, é este tipo de música que eu vou adicionar? Tens jogos que te baseias? Tens alguma coisa? Ou... Sim, eu não jogo muitos jogos modernos, mas estou atento ao que vai saindo. E vejo vídeos de gameplay, vou ouvindo as músicas dos últimos jogos que vão saindo agora e tento ir buscar alguma inspiração aí. E então o que eu faço normalmente é... Pronto, normalmente o autor dá-me algumas ideias, um determinado artista, uma determinada música de que ele gosta. E a própria empresa que te contrata é que diz, olha, quero uma banda sonora dentro disto. Sim, normalmente o autor do jogo diz, eu queria, por exemplo, que fizesse um tema tipo Indiana Jones, que foi um caso real, e que introduzisse um elemento assim assado. E então depois eu vou buscar essa inspiração, pego o meu teclado, componho umas coisas e assim que eu tenho um som que me agrada, depois transponho para o Spectrum e faço o resto da competição aí. Ok. Pedro, obrigado por teres vindo. Obrigado. Por hoje fechamos por aqui. Continuem a usar as nossas redes sociais, os nossos contactos, pois queremos saber a vossa opinião e ouvir as vossas sugestões. Entretanto, divirtam-se a jogar.